Bom, então vamos lá. Queria falar hoje sobre algumas mensagens que estão escondidas nas gerações. Diga, mensagens escondidas nas gerações. Cada geração, o Senhor levanta uma pessoa para representar aquela geração. Amém? E aí você pode sentar, dando glória a Deus, glorificando o nome do Senhor. O texto base que nós vamos usar é Gênesis 5. Gênesis 5. Quem gosta de ler a Bíblia aqui? Aí quando chega na genealogia, você pula ou você lê? Você pula, Paulo? Mas hoje vocês vão descobrir como é importante você ler a genealogia, estudar ela. Ela tem uma importância muito grande. Amém? E a maioria das pessoas, elas pulam a genealogia porque acham que são apenas nomes. Mas a Bíblia, ela carrega através desses nomes muitas coisas para as nossas vidas. E direciona a nossa vida em várias áreas. Amém? Nomes carregam destino, identidade e propósito. Então, nenhum nome do que está escrito lá na Bíblia, na genealogia, foi dado sem propósito. Todos os nomes ali foram dados com propósito. Diga, com propósito. Infelizmente, a nossa cultura aqui é meio esculhambada, né? As pessoas elas são mais conhecidas pelos apelidos do que pelos nomes. Né? Por exemplo, José chama ele de Zé, né? Joaquim chama de Joca, né? Zequinha tem uma outra conotação, né? E assim por diante. Então, todo nome, né, pelo menos na cultura judaica, tem um significado muito importante. E foi Deus que estabeleceu isso. Quando deu um nome aos homens. Por exemplo, o primeiro homem que foi criado, quem foi? E qual é o significado do nome de Adão? Hein? Homem da terra. Homem da terra, significado de Adão. Então, todos os nomes, eles têm um propósito, carregam um destino e trazem uma mensagem espiritual. Deus, ele pregou o evangelho escondido dentro das gerações. Por exemplo, a geração de Adão até Noé tem uma mensagem muito tremenda para nossas vidas. Amém? E nós vamos descobrir hoje. O primeiro homem foi Adão, homem terreno, que significa terra, terra vermelha. Sabia que Edom significa vermelho? E o problema do homem é viver apenas no nível natural, no nível terreno. Muita gente nasceu espiritualmente, mas ainda vive governado pela terra, pelas emoções, pelos impulsos, medo, carnalidades. Nós podemos tirar uma base em Romanos 8:5. Então, Adão significa terreno, homem da terra. E às vezes nós queremos carregar tudo isso que a terra aqui nos proporciona, através das emoções, dos impulsos. Impulsos aqui eu creio que seja a ansiedade das pessoas ansiosas, pessoas medrosas. Tem alguém aqui que tem medo? Não? O medo é uma coisa ruim, não é verdade?
Quando você está sozinho em casa, por exemplo, e tem na sua casa uma escada ali, um porão, e está tudo escuro, você sozinho, você desce lá de boa? Mas, às vezes o inimigo, ele quer pôr medo. Ele quer pôr medo. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa e às vezes eu trabalhava sozinho de madrugada. Só eu e Deus. E eu trabalhando assim, daqui a pouco, sabe quando você sente, parece que tem alguém te observando? Não sei se você já sentiram isso. Eu sozinho, madrugada trabalhando. Aí eu desligava a máquina um pouquinho para ver um desenho assim, e daqui a pouco eu sentia que alguém estava me observando. Aí eu começava a louvar, né? Repreender e começava a trabalhar de novo, fazendo barulho, porque com barulho eu me distraía e não vinha aqueles pensamentos, porque é assim que o inimigo faz. Na verdade, ele é astuto. Não é assim? Quando fica sozinho, vem alguns pensamentos, ele quer colocar alguns pensamentos. Né? Então, tudo isso são coisas aqui da terra, são coisas terrenas. Amém? E Adão, então, representa esse homem terreno. Só que Deus, ele vai criando e vai trazendo as gerações para mostrar o que pode acontecer através das gerações. Aí Deus, então, faz nascer Sete. Diga, Sete. Deus sempre levanta substituto, significa. Significa compensação, substituto. Abel, por exemplo, morreu, mas Deus levantou Sete. O reino não pode parar por causa das perdas, ele tem que continuar. Então sai um, morre um, o Senhor levanta outro, coloca outro no lugar. Representa oportunidade, tempo, sonhos. Então, diga, Abel morreu, mas Deus faz nascer Sete. Amém? E eu quero declarar que Sete vai se levantar na sua vida para não ser somente um substituto, mas para fazer toda a diferença daquilo que você perdeu. Amém? Você recebe? Tá Sete, querido. O que morreu na sua vida não matou o propósito de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado. O que morreu na sua vida não matou o propósito de Deus. Quem recebe essa palavra? Mas fala com convicção. Fala com convicção isso. O que morreu na sua vida não matou o propósito de Deus. Deus ainda levanta Sete. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, Enos. A fragilidade humana. Significado: frágil, mortal. No dia de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Isso é muito forte. Quando nasceu Enos, o homem passou a invocar o nome do Senhor, porque até então não se invocava o nome do Senhor. O homem já tinha, né, uma intimidade, por exemplo, Adão, ele conversava com Deus. Diz a Bíblia que na variação do dia, Deus vinha para conversar com Adão. Olha que tremendo isso. Olha que forte isso. Um homem conversar com Deus. Falar com Deus. Até o ponto do homem perder essa comunicação com o Senhor, essa intimidade. Porque quando o homem peca, ele entende que está nu, se cobre, aí Deus começa a chamar o homem então se esconde da presença do Senhor. E Adão então
fala: eu ouvi o som da sua voz, temi e me escondi. O homem se escondeu. Então Enos trouxe essa grande possibilidade do homem adorar a Deus. Diga, adorar a Deus. Porque até então não se adorava ao Senhor. Então, no dia de Enos, começou a invocar o nome do Senhor, a adorar. Amém? A fraqueza faz o homem perceber que precisa de Deus, enquanto o homem acha que é autossuficiente. E isso é muito perigoso. Porque quando um homem acha que é autossuficiente, ele não invoca o nome do Senhor. Ele diz: não preciso do Senhor, eu vou na força do meu braço. Mas enganoso é o coração do homem, é corrupto, perverso e mau. Maldito o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia em si mesmo, no seu próprio braço, na sua própria força. Não somos nada, querido, não somos ninguém sem o Senhor em nossas vidas. Diga para a pessoa aí que está ao seu lado: sem o Senhor em nossas vidas, somos um zero à esquerda. Mas com o Senhor na nossa vida, faremos toda a diferença nessa terra. Amém? Aplauda o Senhor, glorifica o nome dele. Aí o quarto homem a nascer foi Cainã, que significa dor da alma. Diga, dor da alma. Tristeza e lamentação. Aqui vemos gerações marcadas por dores. Cainã significa dor na alma. Porque foi uma geração que já nasceu marcada por dores. Quantas gerações aqui têm nascido marcadas por dores? Não é verdade? Filhos que nascem marcados por dores, por tragédias. Não é? Conheci uma criança, hoje ela deve estar com uns 18, 19 anos. Ela nasceu porque a mãe pegou uma pneumonia e a mãe ela era soro positivo. E ela foi para Campo de Jordão, tomou um banho, aquele banho turco, né? Sabe como que é o banho turco? Que é aquele que você está na sauna, depois você mergulha numa piscina gelada. E ela fez isso, só que ela não tinha uma imunidade muito boa, estava grávida de 6 meses, mais ou menos. E aí ela pegou uma pneumonia, foi internada às pressas, e aí os médicos falaram: a gente vai salvar a criança. Infelizmente a mãe não conseguiu me salvar. Então, uma criança que nasceu em meio à dor, à tragédia. Mas graças a Deus, a criança nasceu e ela nasceu com sangue purificado, puro, não foi contaminado. As 2 crianças que nasceram, né? Nasceram com soro negativo. Porque é isso que o Senhor faz. E o mais interessante, que os pais nunca se preservaram. Ele falou assim: se Deus me deu graça de eu casar com você, foi a fala dele no dia que eles revelaram para a família que ela era soro positivo. Se Deus me deu graça para me casar com você, eu não vou precisar de preservativo. E nunca usou preservativo, em todo momento que estiveram casados. Mas ele nunca contraiu o vírus da AIDS. E nem as filhas nasceram com soro positivo. Isso é Deus, querido. Sabe por quê? Porque um dia, no seminário de Veredas Antigas, ela decidiu perdoar quem contaminou ela. E um mês antes de casar, eles foram fazer o exame pré-nupcial e aí ela descobriu que ela estava contaminada. Ela virou para o noivo na época e falou assim: se você quiser terminar comigo, você pode. Ele falou: não, eu vou me casar com você. E se Deus
me deu graça de vir até aqui com você, nós vamos ser felizes no nosso casamento. Só que eles não contaram para a família. Casaram. Quem sabia? Eu, a pastora, o pastor Amélia e o pastor Joel. Só nós 4 sabíamos. Casaram. Ela emagreceu demais. E aí, ela fez um curso Veredas Antigas ali, foi tremendo. O Senhor usou assim poderosamente a vida do pastor Walter para ministrar o coração dela. Ela conseguiu perdoar. Era uma moça da igreja, cantava. Ela saiu um pouquinho para conhecer o mundo, e lá conheceu uma pessoa, e essa pessoa contaminou ela. E ela não sabia. Ela soube quando ela foi fazer o exame. Mas mesmo assim ela casou. Eles casaram. E aí a médica falou, você não vai poder engravidar, e ela engravidou. Você não vai poder amamentar, e ela amamentou. Seus filhos podem nascer contaminada, e nenhuma das duas nasceram contaminada, porque Deus, Ele é Deus de milagre. Amém? Ele não te livra da tribulação, Ele te livra na tribulação. Amém? Então, Cainã representa homens de dores, pessoas que nasceram em meio à dor, dor da alma. E, queridos, se vocês veem essas moças, vocês não dizem que elas nasceram nesse turbilhão de situação. Moças lindas, bonitas. E o mais tremendo, que a nova esposa desse rapaz adotou as meninas como filha. E assim, é uma coisa de Deus. Coisa de Deus quando Deus ampara. Quando Deus, Ele quer restituir a vida de alguém. Ele move céus e terra a favor daquela pessoa. Diga, Deus quando quer restituir alguém, Ele move céus e terra para fazer aquela pessoa ser feliz. Amém? Então, existem dores familiares, emocionais, espirituais e ministeriais. Feridas não tratadas viram prisões invisíveis. Isso é verdade. Feridas não tratadas viram prisões invisíveis. E aquilo que você não cura, você transmite. Diga, aquilo que você não cura, você transmite. Amém? Mas no final o Senhor vai trazer um alento para nossas vidas. Quem crê nisso? Quinto, Maalaléu. Diga, Maalaléu. É um trava-língua aqui, né? Maalaléu. O louvor no meio da dor. Quem já conseguiu louvar no meio da dor? É fácil. Mas é possível. Louvar a Deus no meio da dor, isso é para poucos, querido. Por exemplo, Paulo e Silas na prisão. Os homens estavam presos e a prisão daquela época não é que nem a prisão de hoje, não. Que tem uma caminha para você deitar, tem um vaso sanitário ali para você, né, fazer a sua necessidade, mesmo que seja precária as condições hoje, mas tinha. No caso de Paulo e Silas, não. Eram jogados em calabouço, e ali eles ficavam sentados em cima de fezes ou de cócoras, naquela situação terrível, presos a grilhões, acorrentados. E ali Paulo olha para Silas e fala, Silas, vamos louvar. E eles começam a louvar ao Senhor. Louvar em meio à dor. Isso é para poucos, queridos.
mas é possível. O louvor nasce exatamente depois da dor. Isso é poderoso. Deus mostra que a dor não terá a última palavra na tua vida. O louvor, pelo contrário, ele virá para libertar e trazer a liberdade de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Então, por isso que é necessário louvar no meio da dor, porque o louvor liberta. O louvor cura. O louvor liberta, querido. Tem uma vez que nós estávamos em campanha, em casa, 30 dias de oração, e tinha uma tia da Carol, que ela se converteu, né? Tinha se convertido há pouco tempo, estava no processo de libertação. E nós estávamos ali naquele mover, de repente, o diabo se manifesta na vida daquela moça. E nós começamos a expulsar. Foi uma batalha porque não era simplesmente um demônio. Era uma legião. E ali começamos a orar, a expulsar. Aí o Senhor fala ao nosso coração: há demônios que só saem através do louvor. E ali então começamos a louvar hinos de guerra. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. E aí começamos a cantar. Aí o demônio pôs a mão assim, nos ouvidos dela. Pare, porque isso me enfraquece. O diabo é tão burro, né? Que aí começamos a louvar mais ainda. Começamos a cantar: ele não resistiu, o sangue de Jesus que sobre mim desceu. Ele correu, e o vencedor fui eu. E aí começamos a cantar. Aí eu estou perdendo a força. Vai perder a força e vai ser liberta essa moça hoje, em nome de Jesus. E ela foi liberta, querido. Porque o louvor liberta. E ela teve uma libertação tão linda. Querido. O que precisava fazer? Perdoar. Ela só precisava perdoar. A falta de perdão aprisiona. Amém? Então o louvor liberta. Salmos 34:1. O louvor, ele traz liberdade para as nossas vidas. O louvor transforma. O louvor quebra as cadeias. O louvor muda a atmosfera. O louvor desalinha o inferno. O diabo não suporta uma pessoa ferida adorando. Ele não suporta. E aí, quando nós começamos a adorar, o inimigo bateu em retirada, porque é isso que acontece. Amém? Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. E é isso que acontece? Quiçá que fosse isso, né? Quem dera que fosse isso. Que o louvor estivesse continuamente na nossa boca. Louvar a Deus quando tudo vai bem é fácil, mas louvar a Deus quando as coisas estão ruins é difícil. Eu sempre digo aqui que tem uma pessoa que me admira muito e me inspira muito. Tinham duas, uma saiu e outra ficou, né? Que é a pastora Rose. A pastora Rose me admira muito. A pastora Rose pode estar passando a luta que for. Você não vê ela de cara fechada, murmurando. Ela pode estar passando a pior situação. Ela está sempre ali, firme e forte, com um sorriso no rosto. Continue assim, pastora Rose.
Que Deus é contigo. E às vezes a gente quer dar uma titubeada, aí o Senhor faz a gente lembrar das pessoas, né? Faz lembrar. E às vezes é o próprio Deus que dá testemunho da gente, sabia? Viste o meu servo Jó? Homem temente, reto, íntegro, se desvia do mal. Quem deu o testemunho de Jó? Deus. Eu quero declarar que um dia o Senhor vai dar testemunho de você também, querido. Permanece nesse propósito. Amém? O sexto, Jared, Deus desce. Significado, descida. Isso aponta profeticamente para Deus vindo ao encontro do homem. Diga, isso aponta profeticamente para Deus vindo ao encontro do homem. Jared significa Deus desce. O evangelho não é o homem tentado subir, é Deus descendo. Diga, Deus descendo. Deus vai descer para resolver a tua causa. Você crê nisso? Quem tem causa aqui para Deus resolver? Porque foi isso que Deus fez. Ele mandou Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus estava lindo e perfeito ali na sua glória. Deus olhou para o seu filho e falou: filho, é você. É você que vai ter que cumprir essa missão. Porque tudo que eu criei falhou. Criei Adão, falhou. Aí eu levantei Abraão, falhou. Levantei Moisés, falhou. E fui levantando homens e eles falharam. Mas agora eu conto contigo, filho. E Jesus veio e cumpriu a missão do Pai. Amém? Porque é um Deus que desce. Louvado seja o nome do Senhor. Sétimo, Enoque. Significa intimidade. Diga, intimidade. Consagrado, dedicado. Enoque andou com Deus. Sabe o que é andar com Deus? Diz o texto que ele andou com Deus. Ele viveu 365 anos. Andou com Deus, depois não se viu mais. Porque Deus, então, o arrebatou. Não provou a morte. Olha que tremendo. Um homem andar com Deus. Esse homem é muito privilegiado. Interessante que o seu filho viveu 962 anos. Ele só teve a oportunidade de viver 300 anos. 365 anos. Mas esses 365 anos, acho que valeram mais do que os 900 anos de Matusalém, que foi o homem que mais viveu na face da terra, né? 969 anos viveu Matusalém. Então, Enoque significa intimidade, consagrado. Ele não apenas visitava Deus, ele caminhava com Deus. A diferença de Enoque para Adão é que Adão se escondeu de Deus, preferiu se esconder, mas Enoque andou com Deus. Um homem que teve o privilégio de andar com Deus. Diga assim, o destino final de quem conhece Deus é a intimidade. Amém? Quem quer ter essa intimidade com o Senhor? De falar algo e Deus responder. Eu conheci pessoas assim. Tinham uma intimidade com Deus de falar com Deus e o Senhor responder. Conheci uma pessoa assim que era assim, ela falava e Deus
imediatamente respondi a oração dela. Essa pessoa era minha mãe. Tinha uma intimidade com Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava desempregado. E aí eu saía para procurar emprego e nada, bicho. Aí um dia, voltando de procurar emprego, passei na casa da minha mãe. Aí ela, está aflito, né, filho? Não falei nada. Está aflito, né? Tenho saído aí, não tenho encontrado nada. Ela falou, vem aqui que eu vou orar por você. Ela pôs a mão na minha cabeça e falou assim, fez essa oração. Senhor, aqui está meu filho. Ele está saindo todos esses dias para procurar emprego e nada tem encontrado. Mas agora, Senhor, eu te peço que o Senhor abra uma porta de emprego para ele. Eu não esqueça essa oração. Que ele não venha ganhar muito para que ele não esqueça do Senhor. E nem pouco para que ele não amaldiçoe o teu nome, que ele ganhe o suficiente para sustentar a sua família. Na mesma semana eu estava empregado. E fiquei nessa empresa durante 12 anos. Então era uma oração muito forte. Uma oração poderosa, uma oração que ela orava e o Senhor respondia. Amém? E tem pessoas assim, que têm uma intimidade com Deus fora de sério. Fora de sério. Conheço pessoas assim que oram e o Senhor responde. E às vezes a gente fica até questionando, Senhor, eu tenho orado tanto e nada, né, de resposta sua. Não é verdade? Não é verdade? Quando gravava na Assembleia, tinha mulheres que estavam orando há mais de 20 anos pelo marido, e o marido não se convertia. Aí chegavam pessoas ali, mulheres que se convertiam, e começavam a orar pelo marido, não dava um mês, o marido estava convertido. Mas a intimidade faz isso. Amém? Oitavo, Matusalém, a paciência de Deus. Quando Matusalém morreu, veio o dilúvio. Enquanto ele viveu, o juízo foi segurado. Matusalém significa juízo de Deus. A paciência de Deus. Foi o homem que mais viveu na face da terra. Pode pesquisar. 960, se não me engano, 9 anos viveu Matusalém. Quase um milênio. Quase um milênio viveu. Foi o que viveu. E isso revela a longanimidade de Deus. Um Deus longânimo. Porque enquanto ele esteve vivo, o dilúvio não veio. Nono, Lameque, uma geração cansada, desesperada, uma geração cansada, sobrecarregada, emocionalmente exausta, muito barulho e pouca presença de Deus. Não existe geração assim? Muito barulho e pouca presença de Deus? Existe. Às vezes a alma barulhenta. Décimo, Noé, descanso profético. O nome Noé significa descanso, consolo. No meio do juízo, Deus levanta descanso. Noé representa preservação, aliança, recomeço. Então, todos esses nomes que o Senhor, Ele deixou ali na Bíblia, na genealogia, tem um significado muito tremendo. E olha a mensagem quando você junta todos esses nomes. Tem uma mensagem muito tremenda para nossas vidas. E tudo isso aponta para quem? Para Jesus. Então, quando nós juntamos todos esses nomes, olha a mensagem
que estão escondidas através desses nomes. O homem foi colocado, tornou-se frágil e cheio de dor, mas o louvor de Deus desceu, produzindo intimidade até que o juízo viesse e Deus liberasse descanso. Olha que tremendo. Se você juntar todos esses significados, traz essa mensagem. Isso aponta para quem? Para Jesus. Então existe, querido, pessoas vivendo como Adão na carnalidade, como Enos na fragilidade, como Cainã na dor, mas aí muda quando nasce Enos. Quando nasce Enos, quando nasce Maalalel, que significa louvor, Enoque, intimidade, Noé, descanso. Deus, então, une todos esses nomes para trazer refrigério, descanso, louvor, da esperança. Amém? E tudo isso aponta para quem? Para Jesus. Vou repetir. O homem foi colocado, tornou-se frágil e cheio de dor, mas o louvor de Deus desceu, produzindo intimidade até que o juízo viesse e Deus liberasse o descanso. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Amém? Então Deus tem propósito. Então quando você lê a Bíblia, leia a genealogia. Tem mensagens tremendas e profundas.